muitas outras pessoas. Bem-haja a todos que estão a nos acompanhar. Estou aqui com José Gama e a qualquer altura vai chegar também um Simbiancosi, que vai falar conosco a partir da Suazilândia, por motivos, portanto, pessoais, mas ele estará aqui conosco a qualquer altura. José Gama, o tema de hoje é um tema muito, digamos, delicado, a situação da Mami e os filhos, portanto, os filhos da Mami e da, do Mangena. E eu queria iniciar, antes de entrarmos na descrição de como está a situação toda, porque vamos lá chegar. José Gama, eh, quando viste pela primeira vez a Mami, qual foi a tua reação? Ao lhe veres, não sei, ficaste a saber através da TPA ou já tinhas uma informação extra que a Mami estava em Luanda, estava bem? Qual foi a tua reação? Na fase inicial foi de facto uma preocupação por causa do estado dela. Ela está grávida de gêmeos, e quando alguém está na fase de gestação dela, cerca de 8 a 9 meses, não se pode andar de avião, e colocaram-na a andar de avião naquele dia, e a preocupação foi por aí. Ela estava em Moçambique, como todos sabem. Moçambique viajou para Angola. Quer dizer que as autoridades colocaram a senhora numa situação de risco, justamente só para levarem para o país, pronto, para alimentar certo egos à volta do Mangena, que está a enfrentar agora problemas com a justiça. Depois Com justiça. também a questão das crianças. Eles chegaram a Angola no domingo, conforme todos vimos. Não comunicaram aos familiares deles. Só agora a TPA apresentou-nos aquelas imagens, e só agora é que estão a apresentar elas, ou melhor, a mulher e os filhos publicamente, sobretudo a mulher. E isso quer dizer que colocaram a senhora também numa situação de cárcere, né? Ela, logo que chegou a Angola, deveria ser devolvida, colocada em liberdade, se não há nenhum processo, e não manterem-lhe durante esse tempo ali onde ela esteve, como se fosse uma prisioneira, tanto ela como as crianças. Pronto, mas aqui viu-se que houve uma situação de promiscuidade entre dois estados, que é o Estado moçambicano e o Estado angolano, que não respeitaram, tanto um como o outro, as normas internacionais que protegem as pessoas que estão em risco. Mangena estava em risco, fugiu de Angola em dezembro de 2022, esteve em Moçambique o acolheu numa fase inicial, mas depois bastou um pedido de Angola, entregou-lhe. Uhum, uhum. José Gama, de facto é muito preocupante, não é? Estamos a iniciar mesmo nesta fase, depois vamos transladar para aquelas que são os factos recentes. No aspecto da violação dos direitos humanos que nós vimos, há uma nota que tivemos acesso, penso em um moçambicano que publicou, em que detalhava, por exemplo, a dinâmica, não é? Quando um pedinte de asilo político, quando é rejeitado, como é que a lei moçambicana atua perante uma situação de género. E vimos que houve etapas, muitas leis, muitos parâmetros que foram de facto violados. Podes nos dar alguns esclarecimentos do que é que se trata, por exemplo, violação ao domicílio, eh, devia haver uma
uma nota judiciária da parte da justiça moçambicana a comunicar às pessoas interessadas de que o caso foi negado. Portanto, como é que atua a lei moçambicana nesse aspecto? Se tens acesso a estas interlinhas? Bom, nós temos a nível mundial o Acnur, que é o órgão das Nações Unidas que trata dos refugiados. E Mangena chegou a Moçambique. Quando alguém chega num local, num estado, a pedir apoio, a forma como ele chegou já não conta se é legal ou ilegal. O Mangena era uma questão de vida ou morte e ele entrou nas condições que entrou. Moçambique acolheu. Isto é igual aos europeus que estão a chegar, ou melhor, os africanos que estão a chegar na Europa de barco. Quando chegam, as autoridades europeias já não questionam como é que chegou, se está legal ou está ilegal. Isso já não é levado em conta. Agora, o que conta é salvar aquela vida. Uhum, uhum, E interrogar e saber apurar a identidade da pessoa. Moçambique fez isso. Recebeu Mangena, uhum. deu-lhe a proteção, quando ele, no início fizeram bem as coisas, mas no fim, mesmo sabendo que Mangena sofria riscos em Angola, Uhum. né, Moçambique entregou-lhe, violando todas as normas que mandam o direito internacional. Mesmo a Acnur determina que você não pode repatriar alguém para uma zona de risco. E fizeram isso. Se o Mangena está fugido das autoridades angolanas, como é que você mais vai entregá-lo às autoridades angolanas? Agora, o caso se fosse um indivíduo que tivesse sido condenado, sobretudo uma condenação por homicídio, uma Uhum. condenação de caráter grave, aí sim, Angola, Moçambique poderia ter entregue o Mangena a Angola para ele ir cumprir a pena. O Mangena, quando fugiu, não tinha pena, não estava condenado. Ele não Portanto, tinha um processo que levantaram agora, que é de roubo, de roubo qualificado que eles estão a acusar. Mas não é um crime, nem sequer está provado, não é um crime que dá direito até que dá o Estado a preocupação de pegar avião e de ir buscar. O uhum, Mangena hoje foi ouvido. Ele, nesse momento, está a ser acusado de 3 crimes, né? uhum. Que é o de roubo qualificado, associação criminosa e o crime de associação de malfeitores. Como é que eles construíram esse crime? Qual é o roubo qualificado que o Mangena fez? O Mangena tem uma empresa que ele chama de empresa de cobrança. As pessoas têm conflitos um com o outro, chamam o Mangena para ir resolver. Houve alguém que tem um terreno, houve um litígio de terreno, e o Mangena foi chamado para ir mediar este problema, para ir forçar uma outra parte a desocupar o alegado terreno que a outra parte quer. Então, o Uhum. Mangena vai para este terreno com 2 elementos, né? Desalojam as pessoas e o dono do terreno diz que quando Mangena sai dali, lhe desapareceu o material de construção, as enxadas, etc, etc. Este é o governo que a SIC está a dizer que é o roubo do Mangena. O Mangena, nesse momento, está preso por roubos de enxada. Quer dizer, Ele foi mandou-se, José Gama, mandou-se um avião que a operação toda tenha de custado Luanda para arredondadamente de Maputo 50 tal por mil causa de euros enxada. de enxada. Ok, Mangena, vamos voltar neste caso. Vamos voltar neste caso. Pois, não, isto Vamos. para explicar. E as Sim. autoridades estão a alegar que este caso é um roubo. O Mangena foi com 2 pessoas. Por que só o Mangena é que é preso e os outros 2 não? E um dos indivíduos que foi com ele é sobrinho deste que ele tá, do Fernando Reciado, que ele está sempre a implicar. Hum, Agora, o segundo crime que o Mangena tem é a associação criminosa. Associação criminosa por quê? Porque eles alegam que quando ele foi
ele foi na tal cobrança do terreno, de mediar esse problema do terreno, foi em grupo. Foi ele e mais dois. Então é uma associação criminosa. Mas o Mangena explicou ao tribunal, ao Ministério Público, que ele tinha uma procuração de uma das partes que lhe deu para ele tomar de ação esse processo. E outro crime que lhe colocaram também é do abuso de confiança. Porque colocaram dinheiro na conta do Mangena, que era para uma finalidade, e ele parece que gastou de forma inapropriada. E está o crime de abuso de confiança. Agora, os outros crimes de abuso, de ultraje, a figura do presidente, de insulto, tudo aquilo que ele fez, aqueles crimes, não, aquele cenário de Moçambique, ainda não tem processo. Será que estão a procurar de forma técnica encontrar como apresentar estes Exatamente. argumentos como crime? O que estão a fazer, estão a cavar processos. Esse problema do Mangena, do terreno, vem desde 2020. Se o Mangena, antes de ir para Angola, estava ali, ia no SIC, trabalhava com o oficial do SIC, que ele está sempre a citar, por que não lhe implicaram agora, naquela altura? Ele já respondeu por esse processo em 2020. E foi-lhe determinado uma medida para passar a ir se apresentar regularmente. As autoridades alegaram que o Mangena quebrou a medida. Então, o que é que eles fizeram? Decretaram, o Mangena explicou que deixou de ir se apresentar porque tinha vida em risco e ausentou-se do país. Ele tem aqui uma justificação plausível. Então, por ele ter quebrado a medida, esta medida, o Ministério Público hoje decretou prisão preventiva ao Mangena. Já não é pelo roubo, mas é por ele não ter se apresentado. Mas ele justificou, não se apresentou porque a vida dele estava em risco. Ele chegou a ir ao SIC apresentar queixa, mas porque o queriam matar, mas quando ele vai apresentar a queixa, dão-lhe a pessoa do SIC que queria lhe matar, é que estava com o seu processo. Ele viu que isto aqui é um ato de perigo, por isso é que ele fugiu. Então, nós estamos aqui numa fase que está-se a cavar processos contra o Mangena. Foram buscar este de 2020, que foi aberto por um senhor de nome Paulo, né? E veja uma coisa, se foram 3 pessoas a cometer o suposto crime, os 3 tinham que estar também ali presentes, mas só está-se a pegar no Mangena. E não aprova que o Mangena que roubou as enxadas ou as apás do tal material de construção, que estavam no tal terreno. E depois, uma pá inchada, eu penso que poderia muito bem passar-se num julgamento administrativo. Iria-se dar uma notificação de pagamento de multa, porque vamos calcular Sim, quanto é que pode custar uma a questão é enxada. que isso nem sequer está aprovado, porque o Mangena não foi para ali roubar. O Mangena foi para ali por uma finalidade de desalojar o terreno que estava com alguém. É um terreno que iriam construir, alguém iria fazer uma construção de uma agência ou de qualquer coisa assim. E ele desalojou, foi para lá, desalojou aquilo, acho que à força, né? Mas só estão a pegar no Mangena. Por isso é que tivesse aqui, está-se diante de um processo que é político. Vimos o porta-voz do SIC a falar ontem na televisão. O que é que ele dizia? Que as implicações que o Mangenas fez contra as autoridades de tráfico, etc., eram todas infundadas. Nós vimos em Moçambique, em janeiro do ano passado, o que é que o Mangena denunciou? De um navio que foi pego, acho que é no Senegal ou na Nigéria, de droga. Dias depois, o SIC fez sair um comunicado a dizer que, olha, tomamos conhecimento disso, daquilo, está sob investigação. Ele investigou. Ouvimos notícias do outro lado também da Nigéria, do tal navio com drogas. Como é que hoje o SIC vem dizer
que as denúncias do Mangena não têm fundamento, são infundadas. Ele fez denúncias graves, o SIC até mais, para este nível, já nem deveria ser o SIC a investigar, deveria ser uma outra entidade, ou deveria ser a Procuradoria-Geral da República a fazer isso diretamente, e não o SIC, porque o SIC é parte do problema. O Mangena envolveu pessoas do SIC, envolveu Portanto, o diretor. tinha que ser um instituto imparcial, não é? Interpartes, Exatamente. que devia, portanto, dar o segmento deste caso. Deste caso. Exatamente. José Gama, eu tenho aqui algum material que é aquela da televisão pública, para não sermos depois Ok. portanto, apontados que não, foram também inventar material e tal. Nós temos aqui material da TPA, estas que todos nós vimos ontem, e vamos começar a reconstruir. José Gama já avançou aqui alguns elementos daquelas que aconteceram hoje, mas vamos fazer uma retrospectiva, vamos fazer a fatispeche, não é como se diz na linguagem jurídica, para compreendermos a dinâmica das coisas. Mangena chega em Angola com a família, vai para o SIC, está em estado de fermo, em estado de prisão, digamos, preventiva, mas que não era ainda preventiva por questões cautelares, não é? Por questões cautelares, estava ali e a lei diz que em 48 horas tinha que se ativar um juiz de garantia para uma averiguação se poderia esperar o processo em liberdade ou então em prisão preventiva. Bom, vamos ouvir aqui o senhor porta-voz da TPA, o que é que ele disse. Repatriado por via aérea no passado domingo com a sua família, Gelson Emanuel Quintas foi detido pelo Serviço de Investigação Criminal. Mangenas tem mandados de detenção por crimes de roubo qualificado e abuso de confiança. Neste processo ele está na condição de prófugo, para além de outros crimes em que vai responder, tanto por ultraje ao Estado e seus órgãos, seus símbolos e órgãos, incitação pública ao crime, difamação, injúrias e calúnia. Portanto, vimos aqui, José Gama, os capos de acusa, não é? Ultraje a símbolos nacionais, e isto aconteceu. Ele estava no território moçambicano, incitação, digamos, à violência, ele estava em Moçambique e por aí fora. Portanto, ultraje a figuras de difamação a figuras altas do governo e da República. José Gama, mais uma vez, uma repassagem. Estas acusações que lhe são feitas sobre ultraje a símbolos nacionais, incitação à violência, utilizo de instrumentos, não é, digitais, que é a internet, para incitar, tudo isso foi cometido, ou a melhor, foi verificado em Moçambique. O que é que a lei diz? Exato. O que é que a lei diz? Bom, o Código Penal de Angola parece que aí terá alterado, e para os crimes cometidos a nível das redes sociais, parece-me que não conta apenas, não tem relevância se ele foi feito a partir de Angola ou de fora. O que conta é o alcance, o alcance onde criou impacto das denúncias que ele fez, porque ele fez denúncias que direcionaram-se para o território ou a área geográfica de Angola. Ele, quando faz denúncias contra o diretor adjunto do SIC e outras entidades ou figuras ou pessoas que ele foi citando, ele não fez aquelas denúncias para Moçambique, para o Fórum Moçambicano ou para o Espaço Moçambicano. Ele direcionou para um público angolano. Quer dizer que os danos das suas denúncias foram para a esfera de Angola. E, sendo assim,
o Código Penal angolano da abertura permite com que ele seja, de facto, alvo de uma investigação ou abertura de um processo em território angolano. Em território angolano, isso significa, agora, neste caso, aqui vamos estender um pouco essa reflexão para muitos que estão a acompanhar agora. Temos aí alguns outros youtubers, ativistas que usam as ferramentas das redes sociais para levarem avante as suas batalhas e que muitas das vezes são batalhas comuns a todos nós. Portanto, todos aqueles que estão fora do território nacional, que utilizam os instrumentos, as ferramentas das redes sociais, falando de Angola, uma vez que atropelam, ultrapassam a linha vermelha, podem ser chamados em causa em tribunal no território angolano. Sim, também vai depender do tipo de... Pronto, a pessoa se estiver num país sério, que não seja Moçambique, eu acho que não terá grande impacto, né? Aquilo aconteceu em Moçambique porque Moçambique também não se posicionou, não se deu ao respeito. Mas também vamos ter que perceber que, no fundo, o governo angolano procurou passar uma mensagem a todos os ativistas, dizendo: quem doravante me insultar ou ultrajar o presidente, nós vamos criar artifícios para ir-lhe buscar e ir julgar aqui. Esta é a grande mensagem que as autoridades procuraram passar com esse caso do Mangenas. É uma mensagem para o Gangster, para o Cissa, a Lady Laura, todos aqueles que falam a partir de fora. Isto é uma mensagem que, no fundo, que as autoridades estão a mandar para procurar silenciar a diáspora. Isso também pode ter também outra agenda. Quem está preocupado com a sua imagem, né, neste momento que estamos em 2024, 2027 são as eleições gerais, e quando você está preocupado assim, há essa preocupação sobre a imagem, ao ponto de ameaçar com prisões, etc., deixa uma outra mensagem subentendida de que tu tens uma agenda para quando vai sair, para depois de sair, depois de 2027, né? Que a agenda é de voltar no poder. Então não queres que ninguém te perturbe, não queres que ninguém te critique. Todos aqueles que os teus críticos, os de dentro tu controlas, agora os que estão fora, tu mandas essa mensagem que vais prender. No fundo, a mensagem que se passou é esta. Então, agora, o interesse que tem pelo Mangena também são vários. Não é busca de justiça, mas é se vingarem dele. Para além da vingança, o Mangenas fez denúncias graves contra o Estado angolano. Apresenta o Estado angolano numa situação de um narcotráfico. Ele implica ali altos funcionários do SIC, do governo, como estando neste negócio, de altos dirigentes do MPLA. E há duas formas de caracterizar um país com cunho do narcotráfico. Uma é quando ele tem a sua economia ligada ao narcotráfico, ou melhor, dependente do narcotráfico, ela depender deste negócio, e a outra é quando tu tens na esfera do poder elementos ligados ao narcotráfico a ocuparem cargos. Conforme fez a descrição deste Mangena, apresenta o Estado angolano com características de narcotráfico. Agora, o governo angolano precisa do Mangena para limpar esta imagem. Né? Agora, então, há duas formas de limpar. É condenar o Mangena e dizer que, como já está-se a fazer, não fez ainda a investigação, mas já se está a dizer que as denúncias que ele fez não têm fundamento, não é isso? O governo, vejo que tem uma preocupação de se ilibar deste problema. Uma coisa é vai levar o Mangena e lhe condenar, mas mesmo assim não é suficiente. O que eu penso é que eles vão procurar negociar depois com o Mangena
ou por via da mulher, como a mulher, a mulher exerce um certo poder sobre ele, poderão negociar com ele e pôr-lhe a dizer que tudo o que ele disse é falso, que não tem sustentação. Com isso, o governo limpa-se e liba-se da imagem de narco-estado que o Mangena lhes atribuiu. Eles Mas agora, precisam de José Mangena, Gama, porque ninguém vai querer se relacionar. José Gama, aqui a questão é esta agora. Passamos de um caso tanto quanto judiciário que estamos a ver como se fosse um teatro, é uma hipótese que seja um teatro, e então estão a utilizar o caso de Mangenas por fins políticos, portanto, para se libarem da situação e se relançarem, não é, de bom caráter. É isto que estamos perante a uma situação de género. Quer dizer, Mangenas hoje é um trampolim político para o Exatamente. MPLA. Exatamente. Portanto, este processo é político. Por isso é que o Mangena está-se a inventar, está-se a fabricar agora. O Mangena agora está preso por um problema, que é o tal do roubo de material de pás De e construção. enxadas. Roubo de roubo qualificado. Eles começam com isto. Foram buscar um processo de 2020. Estamos em 2024. Um processo de há 4 anos. O Mangena esteve em Luanda, nunca lhe prenderam por causa desse processo. Só usaram um avião para ir prender alguém por roubo de enxada. Então, eles agora têm esse processo. Está-se a trabalhar nos processos das calúnias contra o presidente. E outra coisa, nós vimos o Mangena a falar várias vezes. Ele fazia apelos, mas pedia ajuda, mas é o presidente do que ofensa. Há pessoas que também dizem, pronto, mas as autoridades interpretaram aquilo como ofensas. Tem as ofensas. Depois, vão buscar pessoas, vão encorajar pessoas a abrir ainda mais outros processos contra o Mangenas, para ver se conseguem fazer aí, avançar com um processo para o Mangena apanhar aí uns 2, 4 ou mais 5 anos de prisão. Porque a partir este processo dele, de crime roubo qualificado, não vai dar em nada. Porque ele não tem nada, não consegue. Não tens como provar que o Mangena é que roubou tal de material de construção. Aquilo ele, ou melhor, também não podemos dar essa garantia porque há problemas aqui da nossa justiça que não é credível, né? Aliás, mesmo hoje, no interrogatório, a magistrada procurava travar o Mangena. O Mangena, quando revelava coisas ali, ela impedia o Mangena de falar. O Mangena, por exemplo, ao revelar que quando foi desalojar pessoas nesse terreno, foi com um familiar deste Fernando Reciado, que é o diretor adjunto do SIC. No fundo, Mangena, esse trabalho que ele foi fazer de intimidação do terreno era de familiares deste amigo dele do SIC. Mas quando ele invocava isso em tribunal, no Ministério Público, aliás, a magistrada lhe cortava, porque não quer que o Mangena fale coisas. Ou não querem a verdade. Esta é uma técnica. Sim, esta é uma técnica. Esta é uma técnica que muitos juízes de má fé usam para, portanto, encobrir verdades, né? Porque o juiz está ali para ouvir todo o depoimento possível para depois tirar uma boa decisão.